Está me ouvindo bem? Você consegue me ouvir? A gente te vê e te ouve. Foi. Sejam muito bem-vindos aqui no programa Narrativas de de Brasis. Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam os sinais vermelhos e perdem os verdes, somos uns boçais. Bananas podres poderes. Você deve estar se perguntando de onde a gente tirou isso, né? Começou com esse quadro, que é uma obra do Herbert Sobral, um artista visual que participou da cena tropifágica. Inclusive, essa arte da banana com os cabos, ela foi recriada, né, para ser a capa do livro. Olha só, arte aqui tropifagizada. E ele deixou as bananas apodrecerem e fez um registro dessas bananas podres. Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Podre mesmo é esse poder que continua perpetuando essa desigualdade, que continua excluindo e invisibilizando outras possibilidades de narrativas de Brasis. O Estado precisa estar a serviço da população, dos cidadãos, e não do sistema, e não do mundo financeiro, e não do capital. Tem um poder podre ali da burocracia que limita a atuação, mas que também tem uma potência ali que pode ser ocupada. Da universidade também. Querer gritar 700 mil vezes como são lindos os burgueses e os japoneses, mas tudo é muito mais. E aí por isso a gente convidou a Tiffany Odara, pedagoga, escritora do livro Pedagogia da Desobediência, para falar um pouco dessa trajetória dela de ocupação desse espaço e trazendo uma outra abordagem da educação que inclua outros corpos, que inclua outras subjetividades e precisamente questionando esse sistema com C. Há premissas inequívocas pelas quais se deve lutar continuamente no Brasil. Os direitos humanos e fundamentais de populações e grupos sociais que aqui habitam, através da ampliação de serviços públicos vitais e um sistema tributário menos regressivo, com maior incidência sobre patrimônio e renda e menor sobre produção e consumo. O exercício da cidadania e o fim dos arroubos do autoritarismo, fortalecendo nossa jovem e cambaleante democracia e o Estado laico, garantindo a liberdade de expressão e o respeito às diversas possibilidades de credo, de gênero e de orientação sexual, e a preservação da Amazônia e do meio ambiente, sem o que não haverá mundo pelo qual se lutar. E se você acredita que de algum modo a política possa ser um espaço que dispute uma sociedade menos desigual? No fundo, a política serve para quê? Você está perguntando sobre a política. A política serve para quê? Em tese, seria para melhorar a vida das pessoas. A classe dominante tem um projeto, não de Brasil, tem um projeto para ela. Nunca teve um projeto de Brasil. Nunca teve. Então, o contrato social era para essa classe dominante, que estabeleciam as regras entre eles, e o povo que se lasque. A gente foi colônia durante 300 anos, né? Uma colônia escravocrata. E eu acho que isso daí está muito marcado na nossa relação com a política e, sobretudo, com o Estado. A gente vivia num lugar, a gente tinha que dar um quinto do que ganhava para Portugal, que, na verdade, esse quinto era muito mais do que um quinto, inclusive, o que resultou, inclusive, na Inconfidência Mineira e em outras revoltas. Você tinha que dar, às vezes o imposto era maior do que você tinha coletado, porque o quinto ele era baseado, era um quinto da sua maior receita. Então, um quinto da sua maior receita, às vezes, é mais do que o total da sua receita, se tiver um mês muito ruim. Então, a gente era obrigado a dar nossa receita inteira para fora, para eles, para os portugueses. O nosso Estado era feito, a corte, quem mandava, eram pessoas que falavam diferente, que vinham de um lugar diferente, não tinham nenhuma relação com esse país, e aí a gente, até hoje, eu acho que tem essa relação, sabe? Eu acho que ela é comum a países colonizados. O Brasil nunca teve um governo anticolonial. Nossa independência foi declarada pelo imperador, pelo filho do imperador, pelo filho do rei que virou imperador. Não foi uma revolução popular que nos tornou independente. Tampouco foi uma revolução popular que nos deu a República em 89. Muito pelo contrário, foi uma elite cafeeira junto com generais. Não tinha nenhum clamor popular pela República e continuou não tendo depois que ela foi instaurada, né? Foi pior ainda. Beleza.
A gente sabe do trauma do tráfico atlântico que constitui o país. Isso é um ponto. A gente sabe da sacanagem do Império. Ponto. Também ninguém questiona. Acabou. Mas a gente tem um projeto de nação que nasce com a República. E nesse projeto de nação brasileira, eu sou a degeneração. Então, quando a gente pensa no projeto de nação que se estabelece ali na República, muito pautado, muito influenciado, muito atravessado pelos pensamentos eugenistas, eu sou a degeneração. E o que acontece é que, às vezes, como você falou, é que os políticos nos apodrecem para eles terem também como se alimentar da nossa podridão, sabe? Então, aquela banana podre é o seguinte, olha, se eu tiver esse pessoal com uma educação podre, com uma saúde podre, com uma mentalidade podre, eu posso consumir eles muito mais fácil, eles vão ser muito mais maleáveis para mim. Então, tipo, a gente podre é um alimento muito bom para eles, entende? A gente saudável não é um bom alimento para eles. Então, essa era a ideia da banana podre. Então, assim, a gente sempre aprendeu, desde os primórdios do nosso país, que o Estado era nosso inimigo. O Estado, ele servia para expulsar de casa, né, servia para coletar imposto. Só isso. O que Maquiavel ele falava? Olha, você constrói o inimigo e depois você mata esse inimigo no meio de todo mundo. Mas foi você que inventou esse inimigo, né? Então, é uma covardia muito grande. Então, tipo assim, por exemplo, eu não posso cuidar da falta de água, por exemplo, de uma região do Brasil, porque na próxima eleição, o que eu vou prometer para eles? Então, eles têm que estar com a falta d'água ali para me ter uma narrativa, para me chegar como o Salvador. Então, é aquela coisa ali de, olha, eu vou estragar aqui nos bastidores e depois, publicamente, calma que eu vou salvar vocês e tal. A gente tem sempre que lembrar que, da mesma forma que o mercado não é uma entidade que paira acima da sociedade, não é um sujeito com humores, etc., ele está atravessado por interesses concretos, materiais, de reprodução e de ampliação de si próprio, do próprio feito por pessoas, né? por pessoas que detêm o capital, que, portanto, detêm o mercado. O Estado também não é. O Estado também não é uma entidade que paira acima da sociedade, que é o governo, que olha tudo de cima. Ele está atravessado por interesses de classe. Então você sempre viu o poder como algo longe. Brasília, claro, eu tenho a impressão que piorou isso, né? Brasília criou uma espécie de Versalhes, assim, na qual você torna ainda mais distante o poder e o povo. Para construir na mente das pessoas o golpe que derruba Dilma Rousseff, o debate que se utiliza, que é esse moralismo denista da corrupção como mal maior, e não que a corrupção não seja um problema, é um problema, mas a corrupção como aquilo que vai, né, ela acabava atingindo também Temer, e atingia também, embora nunca tenham sido de fato afetados, os tucanos, e atingia todo mundo, atingia, na verdade, o mundo da política. E a consequência desse monstro liberto pelo golpe de 16 foi a Bolsonaro. O nível de violência e de autoritarismo necessário para fazer as reformas neoliberais que o capital desejava exigia um Bolsonaro. Ouviu em Bolsonaro alguém para fazer isso. E aí essas coisas se conectam, né? Bolsonaro é aquele que vai, né, não permitir, né, e vai vocalizar um discurso antissistêmico para mobilizar as pessoas para implementar. Só que aí, né, a história não é mecânica. Então, vivemos numa situação de extrema necessidade. Então, nós vamos ao encontro de uma grande convulsão social. Essa função do Estado, garantir a vida do povo. Ele não está garantindo a vida do povo. E vem a pandemia para ir bagunçar a coisa toda. Porque a pandemia, de fato, desorganiza a economia. A pandemia impossibilita a existência de que o neoliberalismo seja aplicado na prática para resolver a pandemia só com o Estado, não com menos Estado, precisa de mais Estado. E mesmo os neoliberais começaram a dizer, caramba, não dá se não tiver auxílio emergencial, se não tiver coordenação de vacina, se não tiver lei Aldir Blanc, se não tiver, as coisas vão parar de funcionar. Eu começo então a perceber que a pandemia, ela também vai desmascarar essa falsa democracia.
Porra, o vírus, por exemplo, parece que ele ataca na comorbidade de cada país. E a comorbidade do Brasil é a desigualdade. O eixo central da teologia da libertação é a opção pelos pobres contra a pobreza a favor da libertação. Já no ano passado, nós passamos de 1 milhão de famílias pobres para famílias miseráveis. E agora, com a pandemia, está crescendo cada vez mais, de forma exponencial, a pobreza e a miséria. Os agravantes sociais, eles são fatores de acirramento para a pandemia, porque eu fico exposta, né? Eu começo a perceber que eu não tenho nenhum tipo de renda, eu não tenho nenhum smartphone, eu não consigo acessar os benefícios socioassistenciais do governo federal. Então, eu vou ter longas filas, né? E que eu percebo que há um descaso por parte do poder público quando diz que é uma gripezinha, porque estamos falando de vidas que muitas vezes a gente não tem um médico na unidade básica de saúde da família, a gente não tem um clínico, que eu preciso dormir na fila para conseguir marcar. Então, nós devemos elaborar entre nós muita solidariedade, como o MST está mostrando, dando toneladas de alimentos orgânicos, e as pessoas estão fazendo isso para que outros não passem tanta necessidade. Devemos organizar a sobrevivência e não permitir que nossas crianças e os pobres morram ou pelo coronavírus ou pela fome. Eu começo, então, a perceber isso durante o processo da pandemia, que eu chamo de pandemônio, né? Nesse processo de entender as desigualdades sociais, os fatores de desigualdade. É muito importante quando a gente vê como o governo veta a quem tem direito e a quem não tem direito, como será distribuído e como não será distribuído, né? Quem está de linha de frente, né, nesse processo? Quem são as pessoas que estão mais sofrendo e mais morrendo com o processo da Covid-19? Né? Então, a gente começa então, a fazer levantamentos que são de suma importância para entender que não somos todos iguais. E aí você vê pessoas falando que basta vibrar na energia da saúde. Na energia da saúde, dividindo uma casa com quantas pessoas? Na energia da saúde, onde? Que isolamento é esse que você está tendo a possibilidade de viver? Para então poder pensar, refletir, produzir e evoluir. Então, a comorbidade do Brasil não se alterou com o isolamento social. A comorbidade do Brasil não se alterou com o vírus. Não se alterou com a pandemia. Muito pelo contrário, se intensificou. Nós temos como chefe de Estado que não só não se preocupa com o povo, combate aqueles que estão distribuindo a vacina, que favorece as conglomerações, que ridiculariza o uso da máscara. Então, nós estamos diante de um quadro sinistro. A questão é, essa fase da vacina, a vacina não é para mim. Nenhuma delas é para mim. A saúde é coletiva. Então, quando eu me vacino, é menos um veículo de transmissão. Então, quando a gente tem, antes da pandemia, o movimento anti-vacina, por exemplo, retornam doenças que já tinham sido erradicadas. Eu não quero saber se seu corpo é fechado, o meu pode não ser. Então, mantenha-se a 1,5 metro de mim. Butantan, aqui. Falando um pouco desse processo do capital, né? Em algum momento, talvez, ingenuamente, acreditávamos que a pandemia pudesse mexer com essa estrutura, né, mundial da necessidade do lucro, da exploração. Eu acho que nós fomos obrigados a ficar em suspensão. Mas a estrutura estava se reajustando. E aí, novos acordos geopolíticos, novas dinâmicas diplomáticas, quem tem, quem não tem. Assim, eu estou muito pessimista. Na verdade, eu não acho que a humanidade aprendeu nada. Se tivesse aprendido, a vacina não tinha patente. Então, para mim, tipo assim, foi um reajuste onde a gente teve que pegar a nossa linda impotência e ficar esperando, se munindo do que dá para quando a gente puder jogar de novo. Sabe, tabuleiro? Você passou a vez. Pandemia, você passou a vez. Volta 2 casas e espera 2 rodadas. E a gente está aqui na ansiedade para poder voltar a jogar. Mas o que está se desenhando aí
Aí citando aqui uma das convidadas que a gente, Laís Machado, fala um pouco de que se de fato tivéssemos sido tocados pela pandemia, não estaríamos nem discutindo patentes, né? As vacinas seriam feitas fora de um sistema mundial aí financiarizado. E aí, citando também Leonardo Boff, a gente vive o neoliberalismo mais agressivo de todos, né? Coloca o Estado totalmente a serviço do capital. O Estado, de fato, perde qualquer função social, perde qualquer interesse na dignidade dos seus cidadãos. Então, é uma questão global. Vamos nos unir globalmente. Estamos todos unidos por um só motivo. A pandemia não vai liberar ninguém. E quando se descobre a vacina, a patente. Negocia-se. Por quanto se vende? Quem pode comprar? Quem pode comprar os insumos? Cadê a cooperação global? Não é uma questão global? Nós estamos todos juntos no mesmo barco? Então, cadê a cooperação global agora? E aí, claro, ainda conta o fato de a gente estar nas mãos de um incompetente. Tudo piora. Incompetente, inclusive diplomaticamente. Tudo piora. E se nós tivéssemos instituições que funcionassem, como eles dizem, elas não funcionam. Funcionam para as classes dominantes, mas para a grande população não funcionam. E as contradições que estão colocadas aqui estão dizendo que o futuro está absolutamente indeterminado, porque esse governo foi absolutamente incapaz de lidar com a pandemia, porque o neoliberalismo deixa de ser uma lógica capaz de enfrentar os dilemas da pandemia e do pós-pandemia, mas, ao mesmo tempo, continuamos tendo frações do capital doidos para continuar, para ampliar e aumentar a sua reprodução enquanto capital, precisam continuar retirando nacos do fundo público, continuam precisando retirar direitos, continuam precisando fazer com que a economia se movimente de uma direção que muitas vezes é a dimensão da destruição ambiental, é a dimensão da questão da ampliação da desigualdade, porque a concentração de riquezas interessa a uma parcela do capital, e toda vez que se concentra a riqueza de um lado, se retira condições de vida de outro. E por isso parte desse capital está pouco interessado, que tem gente que vai morrer de fome nessa história toda, e é preciso só dar uma migalha, porque a violência do povo não pode desestabilizar o regime, e por isso eles investem tanto na questão da ampliação da questão das armas, da ampliação desse Estado punitivista e policialesco, que precisa ser feito para conter a raiva popular diante de uma situação de desigualdade, e ao mesmo tempo deslegitimar o discurso da esquerda o tempo inteiro. Que um dos grandes mitos de todas as culturas é a assim chamada comensalidade. Comensalidade significa sentar juntos à mesa, como família, e desfrutar da generosidade dos frutos da Mãe Terra. E na tropifagia, a provocação que a gente faz com o neologismo tropifagia quer dizer comer o país tropical. Então, a gente aqui está até artisticamente, na estética, trazendo essa estética do comer. E a gente sabe que a fome é um dos grandes problemas, né, do Brasil e do mundo, mas aqui o que nos compete nesse momento é esse recorte de Brasil. Como que é, então, esse comer e beber junto frente a tanta desigualdade, né? Ocorre que nós estamos negando isso. Grande parte não está sentada à mesa. O neoliberalismo tem a mesa posta, os abastados comem e os pobres estão lá no canto comendo o que resta. Somos parte de um mesmo campo progressista e também temos tantas diferenças nesse próprio campo progressista, temos privilégios diferentes, temos acessos diferentes, temos narrativas diferentes, assim. Qual é a importância e os limites da gente se ver enquanto um campo unido, apesar de tantas diferenças dentro? Que precisamos nos aprender com as diferenças e potencializar essas diferenças, porque o processo de sociabilidade é um processo que se dá com o diferente. Eu sou diferente de você porque você é diferente de mim, e que não pode, e que a gente precisa então potencializar essas diferenças e acabar com essa norma. Não que você seja a norma e eu seja o outro do outro da invisibilidade, não. Eu sou a outra porque você também é a outra. É importante trazer isso, porque a pandemia me fez refletir sobre isso. Uma das nossas hoje intenções é lançar o seu livro, né, Pedagogia da Desobediência. Então, quem é Tiffany Odara? Fala um pouco sobre você. Então, olá a todas e todos e todes. Satisfação imensa. Eu me chamo Tiffany Odara, travesti, feminista, yalorixá, pedagoga, educadora social.
mãe, esposa, companheira, filha, irmã, amiga, corpo que está aí na transformação, na resistência, transgredindo, rompendo com as barreiras da cisgeneridade, da heteronormatividade compulsória, né? Então, Tiffany Odara é mulher que ri, mulher que chora, mulher que resiste, né? É a subversão do patriarcado, é o traviarcado. Então, essa sou eu. Eu lancei, apresentando a pedagogia da desobediência, travestinizando a educação, como um mecanismo, como um projeto político global, né, de subverter o modelo educacional vigente. É preciso deseducar a educação e reeducar. É preciso trazer esses sujeitos, essas pessoas, para o centro das discussões e pensar em uma proposta de pedagogia que possa incluir, descolonizar a educação, porque a nossa educação é uma educação colonial, é uma educação eurocêntrica, é uma educação que não leva em consideração as vivências dos sujeitos, né? Não desperta o senso crítico dos sujeitos. É uma educação ainda tecnicista, e Paulo Freire já dizia isso. Né? Então, eu começo, a pensar em uma pedagogia da desobediência a partir dos movimentos de travestis, a partir dos movimentos sociais, a partir do movimento negro, do movimento feminista, mas do feminismo, e é o feminismo negro. E eu ia mesmo te perguntar dessa sua relação, como que foi a escola para você na infância e como que isso se traduz em termos de aprendizado e de métodos, né, na sua prática. Confesso a todos e todas que a escrita, para mim, é um processo de dor. E lembrando Conceição Evaristo, é um processo também de acalante. Lembrando Glória Oswaldua, eu preciso fazer da escrita uma maneira de afastar aqueles demônios, né? E quem são esses demônios? O processo educacional brasileiro ele não é pensado para a população que historicamente é colocada em vulnerabilidade social. Eu estudei minha vida toda em escola pública e eu tinha que dividir o meu tempo na escola pública com fazeres, tarefas domésticas e tarefas que pudessem trazer alimento para minha casa. Eu tive que desistir da escola em algum momento, eu tinha que voltar a estudar no meio do ano, né? Então eu tive lacunas no meu processo educacional. E eu comecei a perceber que eu ser negra, eu morar na periferia, eu ser uma criança de axé, e eu ser uma criança afeminada, né? Uma criança trans na sala de aula, e esses marcadores condicionaram para o meu processo de invisibilidade e de afastamento, porque os professores eles não queriam dialogar com a minha existência na sala de aula. Eu acho que eu sou um pouco de cada insurgência nesse Brasil tão grande. Segundo algumas informações, eu fui a primeira mulher trans a finalizar um curso de graduação na Universidade do Estado da Bahia, uma universidade pública. Talvez eu tenha sido a primeira a ser visibilizada, né? Porque eu acredito que há um processo de invisibilidade sobre corpos trans. O quanto o processo de escrita ele não é pensado para os nossos corpos, porque eu não tinha tempo de escrever. Eu sofri psicologicamente. Eu coloquei em prática, eu escrevi com letras de sangue, eu chorei na minha escrita, né? Eu escrevi sobre isso. E as pessoas que participaram da banca e as pessoas que tiveram acesso acharam tão importante, tão bacana, porque eu estava debatendo um sistema com C, né, e trazendo outros saberes que eles me pediram para que eu pudesse lançar enquanto livro. E foi o que eu fiz. Porque eu acho que a produção de conhecimento é isso, né? A produção de narrativas, de histórias, de lugares. E eu precisava, então, demarcar quem eu sou. Mas para eu demarcar quem eu sou, eu precisava olhar para trás e perceber que o caminho que eu estava trilhando era um caminho que foi aberto por muitas e muitos. Eu preciso teorizar da periferia e não do centro, porque é de lá que eu venho, né? Eu preciso falar da minha vivência. Eu não posso esquecer daquelas e daqueles que abriram caminhos para que hoje eu seja chamada e respeitada enquanto Tiffany Odara, escritora, pedagoga e alorixá. E isso é uma desobediência, isso é debater o sistema, e isso é fazer com que as pessoas tenham um olhar diferenciado que meu corpo pode estar na esquina, mas também pode estar na academia, porque a esquina também é um espaço formativo. Você entende? Afinal, o que é o Brasil para você? O que é o Brasil para você? O que é o Brasil para você? Ui! Nossa, é uma alta provocação. Caramba.
Vixe Maria. O Brasil pra mim. O Brasil pra mim. O Brasil pra mim. Ai, o trem pegou, vocês nem pegaram. Fiquei bem emocionada quando você falou o que é o Brasil, né? É importante saber quais são as narrativas que circulam sobre o nosso país, porque é um país continental. Eu vou falar do meu lugar, enquanto uma mulher negra. É por isso que eu me chamo de Atlântica. Porque eu não sou africana. Mas eu não consigo perceber na história do país onde eu nasci, na história do país onde eu vivo, na história do país onde eu produzo, uma versão oficial desse país que considere a minha dignidade, que me considere enquanto um sujeito complexo. Eu sinto que na narrativa de Brasil que eu conheço, existe uma versão de mim que é possível, que é violentada, que é explorada e que sempre foi. Então, eu costumo dizer que é por isso que eu acho que eu não reivindico tanto o termo brasileira. Isso me dá um pouco de crise. O Brasil, para mim, é um território em disputa. Ele é um ponto de interrogação, porque eu acho que existem muitos Brasis em guerra, né? Existem muitas ideias de Brasil em guerra. O Brasil que eu amo, que eu acredito, ele é odiado pelo governo federal, por exemplo, no momento, que é também o Brasil, não dá para dizer que ele não é. Não tem uma nação, tem um Brasil A, tem um Brasil B, tem um Brasil C. Para dizer em poucas palavras, o Brasil é pluralidade, diversidade. Para mim, essa é a melhor definição. E a diversidade, ela é um valor, ela é algo positivo, importante para todos nós, mas ela não é algo isento de conflito, ela não é algo isento de tensão, né? E se a gente, na diversidade, conseguisse construir sínteses e não antíteses o tempo inteiro, e não distanciamento, se a diversidade fosse vista como algo positivo por todos que são diversos, nós seríamos melhores. Gente é para brilhar, não para morrer de fome. E que lugar seria o Brasil se ninguém morresse de fome? Que lugar seria o Brasil se todo mundo pudesse brilhar à vontade na sua diversidade? Isso é um sonho que eu acalento, que eu nutro com muito carinho na minha vida. Porque Sankofa, eu sou porque nós somos. E nós somos porque nós viemos, né, desse lugar para caminhar. Então a gente precisa olhar para trás para olhar para frente. E isso é oralidade, que sempre está permeando